9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima. Olá meu irmão, olá minha irmã. Estamos iniciando mais um dia da nossa novena. Mais um dia junto com Maria nesta nossa caminhada. Rumo ao Natal, né? Essa caminhada que se iniciou lá no mês de março, né? Que parecia que ia demorar tanto tempo. Já estamos aí na reta final também, né? Na reta final também. Sejam todos muito bem-vindos, que o amor de Maria nos acolha neste dia, que o amor de Maria venha nos consolar, né? E que ela advogue as nossas causas. Que ela leve até nosso Senhor Jesus Cristo todas as nossas intenções e que a gente possa nos consagrar a ela no dia de hoje, que a gente possa pedir a sua intercessão, né, no dia de hoje, para que tudo aquilo que nós fizermos seja agradável a Deus. Vamos pedir também pela nossa santificação, né, pela nossa conversão, e para que cada dia mais a gente seja fiel, né, fiel ao reino de Deus, fiel às coisas do alto. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje, meus irmãos, quinta-feira, né? Quinta-feira eucarística. E que a gente possa tirar um minutinho do nosso dia, né? 10, 15 minutinhos para adorar Jesus, que hoje nós fazemos memória, né? A Eucaristia, a esse Deus vivo que se faz presente, que nos espera, né? Espera a nossa visita. Então, que a gente possa visitar o sacrário hoje. 18 de setembro, nós vamos meditar o livro de Judite, capítulo 13, versículo 23b. Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. E o diário, né? Então, vem nos dizer: Marta veio me chamar para juntas darmos um atendimento a uma senhora bem idosa, viúva e sem filhos, que estava bastante doente. Fomos lá e ficamos com ela grande parte do dia, limpando a casa e preparamos a refeição. Eu via naquela senhora a minha mãe. Em poucas horas de convivência, ela já morava em meu coração. Conversamos um bom tempo sobre a sua vida e a sua história. Ela relatou os fatos como se estivesse lendo pela última vez o livro da sua vida. E a nossa frase, né, de meditação para o dia de hoje: alguém muito mais perto do que possa imaginar precisa da sua ajuda. Meu irmão, minha irmã, alguém muito mais perto do que a gente imagina precisa da nossa ajuda. E muitas das vezes, essas pessoas estão dentro da nossa casa, né? Às vezes é o nosso esposo, às vezes é a nossa esposa, às vezes são os nossos filhos, às vezes é um vizinho, né? Mas a gente muitas das vezes a gente faz vista grossa, né? A gente é um tanto quanto resistente quando a gente precisa fazer as coisas para os nossos, né? Para os nossos. Às vezes a gente fica um pouco resistente, até mesmo por causa da intimidade que a gente tem, né? Porque se é uma pessoa de fora, normalmente você vai falar e a pessoa vai te ouvir, mas ela não vai te questionar muito. Porque ela não te conhece, né? Ela não sabe os teus defeitos,
ela não sabe da tua história de vida, ela não sabe das coisas que você fez antes, diferente daqueles que estão dentro da nossa casa, né? Principalmente nosso marido, nossos pais, não é mesmo? E a gente se torna um tanto quanto resistentes, né? Quando a gente precisa, então, ajudar aqueles que mais precisam, que são a nossa família. O nosso carisma na Missão Divino Amor é um carisma familiar, né? A gente busca exercer o nosso carisma dentro de casa. Fazer tudo por amor, com amor e no amor. Primeiramente para aqueles que moram junto com nós. É um carisma lindo, né? Um carisma que cura, um carisma que liberta, um carisma que gera muito perdão, porque a gente se ofende demais, né? Dentro da nossa casa e até mesmo fora, a gente só se ofende quando as coisas vêm de uma pessoa assim que a gente ama muito, que a gente gosta muito, que a gente admira, né? Se é uma pessoa estranha, fale o que falar, não vai fazer muita diferença para você. Mas agora quando é uma pessoa que você convive, uma pessoa que tu conhece, uma pessoa que você admira, às vezes elas falam aquelas coisas, né, que vão direto no nosso coração. E tudo isso vai nos endurecendo. Tudo isso vai criando uma casca, né, ao redor do nosso coração, aonde a gente já não permite mais o diálogo, onde a gente já não permite mais que a pessoa nos auxilie, né, para um bem comum mesmo, um bem da casa. Porque quantas famílias que a gente encontra onde o casal não se entende, onde o casal não conversa, e isso tudo reflete na educação dos filhos, né? Que os filhos, eles são um reflexo nosso, né? Então, às vezes, a gente olha muito para as birras dos filhos e a gente culpa eles, né? Menino teimoso, menina desobediente, mas a gente esquece de olhar para nós, né? Claro que existem muitas exceções, mas é preciso que a gente olhe para nós. O que eu estou fazendo? Como é que eu e o meu esposo estamos nos tratando? Como é que é os nossos diálogos, né? Qual que é a atenção que eu disponibilizo para os meus filhos, né? Então, muitas das reações das crianças são somente para chamar a nossa atenção. E para chamar a nossa atenção, para querer, né, uma atenção do pai e da mãe, eles fazem o que for necessário, né? E a caridade, né, meus irmãos? A caridade de olhar para aqueles que estão próximos. Às vezes é a mãe, né? Eu mesma, assim, às vezes eu me cobro porque eu não moro muito distante da minha mãe. A gente mora na mesma cidade, mas às vezes eu fico 10 dias sem ver ela, né? A gente se fala pelo celular, de mensagem, mas eu não me proponho a ir até lá na casa dela, né? Levar as crianças para lá para ela ver. Eu lembro assim que a minha avó, que já é falecida, então sempre quando dava, né? Quando dava, eu ia visitar ela. E na última vez que nós estivemos juntas, que foi no aniversário das minhas primas, ela estava, né? E eu combinei com ela assim, falei pra ela, nona, isso foi lá no final de novembro. Eu falei, dia 15 de novembro, no final de outubro, foi o aniversário. E daí no dia 15 de novembro, que era feriado, eu falei pra ela assim, que eu que montava a árvore de Natal pra ela, né? Todos os anos. E aí eu falei pra ela assim, nona, dia 15 de novembro, que é o feriado, eu vou lá na sua casa montar a sua árvore de Natal. E no dia 11 de novembro ela faleceu. Não deu tempo. Não deu tempo. Então a gente vive, meus irmãos, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo.
E a gente esquece que a nossa vida aqui é somente uma passagem, né? Só que nem eu e nem você sabemos o dia que nós vamos voltar para casa. Qual será o dia, né, que nós vamos nos encontrar com Jesus? A gente esquece disso. E a gente vive, então, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo para visitar as nossas famílias, né? Para ir tomar aquele chimarrão com a mãe, comer aquele bolinho com a avó, né? E aí depois a gente se arrepende de não ter ido mais, de não ter visitado mais, né? Então que hoje, né? Que hoje a gente pega essa frase meditativa e essa ajuda, né? Que a frase nos propõe, não é somente ajuda financeira ou ajuda, né? Às vezes é conversar mesmo, principalmente os idosos, né? Os idosos, eles têm uma solidão, porque ninguém mais tem tempo para ouvi-los, ninguém mais tem disponibilidade, né? Para sentar ali e escutar eles, né? Mas que hoje a gente possa pensar um pouquinho, né? Que ao contrário daquilo que a gente acredita, a gente não tem todo o tempo do mundo. Então, que a gente não deixe para amanhã. Se talvez, enquanto eu estava falando aqui, você lembrou de alguém, né, que há muito tempo você não visita, mas que você ama muito, então vá visitá-la. Vai conversar com ela, vai tomar um chimarrão. A gente fica esperando sempre os grandes acontecimentos da vida, uma data especial, né? Esperando aquele almoço, aquele jantar, mas não é necessário, né? Se faça só presente, só se faça presente, e isso já vai fazer uma grande diferença, né? Já vai ser um grande presente. Então, que a gente possa refletir, né? Sobre as necessidades daqueles que estão mais perto de nós. Às vezes um filho não quer fazer uma viagem, né? Lá para Disney, lá sei lá para onde, para Paris. Não. Às vezes eles querem só que você vá ali no parquinho, né? Brincar com eles. Até mesmo no quintal da casa jogar uma bola. E é isso aí, né? Pentear o cabelo da sua filha. Tudo isso, meus irmãos, é carinho, né? É cuidado, é amor. Tudo isso é uma expressão, né? Do quanto a gente ama as pessoas. E fazer tudo isso com amor, né? Então, vamos nos colocando, então, na presença aqui de Deus. Vamos pedindo para Nossa Senhora que ela venha realizando em nós, né? Toda a obra que ela precisa fazer, tudo aquilo que ela precisa realizar na nossa vida. Todas aquelas pessoas que a gente precisa lembrar delas hoje, né? Com carinho, com devoção, com amor, e que a gente possa ter, né? Ter essa disposição de estar disponível, ter a disposição de estar disponível, porque às vezes pode ser tarde, né? Às vezes pode ser tarde. Passamos agora então a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E nessa novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça.
Que a gente peça, né, meus irmãos, a graça de poder enxergar naqueles que nós mais amamos as suas necessidades. Que a gente peça a graça de perdoar, que a gente peça a graça de estar sempre disponível para aqueles que nos suportam, né? Que a gente esquece. Santa Teresinha dizia isso. Santa Teresinha dizia assim que a gente reclama tanto, né? De ter que aguentar os outros. Aguentar os pecados, os defeitos dos outros. Mas a gente também esquece que os outros têm que nos suportar. Com os nossos defeitos, com as nossas mesquinharias, né? E Santa Teresinha que nos ensinou tanto, né? Que os pequenos gestos que ela fazia, tudo ela fazia por amor. Então que a gente peça essa graça para nosso Senhor Jesus Cristo, que Maria venha intercedendo por nós, que Maria venha, né? Trazendo essa doçura. Essa é a palavra. Que ela venha trazer a doçura dela, a serenidade, a simplicidade de fazer tudo com amor. Façamos as nossas intenções, né? E vamos pedir essa graça. E que tudo que nós formos fazer neste dia, que a gente faça por amor. Que a gente faça pensando não no nosso benefício, mas naquilo que vai proporcionar de bem para o outro. Porque nós viemos para servir. Só que a gente tem essa dificuldade, né? A gente quer ser servido. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, mas a gente tem essa dificuldade. Essa dificuldade de aceitar, de amar, de servir. Né? De servir. A gente sempre é o injustiçado, a gente sempre é o sobrecarregado, mas Deus nunca dá uma carga maior que a gente pode carregar. E tudo que a gente vive, Deus às vezes vai forjando a gente, né? Deus vai forjando a gente naquelas picuinhas da vida, principalmente dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa. Deus vai nos forjando, que a gente dê sempre o nosso melhor. Assim como diz o evangelho de hoje, né? Que aquela mulher chegou, uma grande pecadora, com muitos pecados. Mas quando ela chegou na frente de Jesus, ela chorou, ela derramou o seu melhor perfume, né? Então, que beijou os pés de Jesus. Então, que a gente seja como essa pecadora de hoje. Fazer tudo por amor. Assim como Jesus fez, né? Assim como Jesus fez, na obediência de Jesus, que se permitiu, né? Ser crucificado por mim e por você. Quando ele estava lá na cruz, ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em você. Então que a gente possa, né, olhar para esse Deus tão maravilhoso, que tem tanto amor por mim e por você, e que a gente consiga transmitir, né, ser um pouquinho desse Cristo na vida daqueles que nos rodeiam. Tudo, Deus vai nos forjando para a nossa santificação. Tudo que está ao nosso redor coopera para o reino de Deus. Coopera para que eu e você chegamos cada vez mais rápido ao coração de Jesus, mais rápido à sua imagem, de sua semelhança. Né? Sabe aquela história de quando você reza e pede paciência? Né? Aí o que Deus faz? Deus vai colocar situações para que você exerça então a tua paciência. E a gente pede a nossa santidade, né? Mas a gente acha que vai dormir de um jeito e vai acordar no outro dia santo. Mas não é assim. O Senhor, ele vai colocando situações, né? Ele vai nos forjando. Ele vai nos forjando. Ele vai nos obrigando a viver aquelas situações para que a gente se torne cada vez mais imagem e semelhança dele.
para que assim a gente consiga assim. Um dia, com a graça de Deus, né, estarmos lá contemplando a sua face. Façamos as nossas intenções. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. E o Senhor colocava no meu coração que para nós mamães, né, que às vezes os nossos filhos, eles ficam nos testando, né? Eles gostam de testar a nossa paciência. E a gente, por vezes, acaba perdendo, que nem diz a minha mãe, a gente perde as estribeiras, né? E o que o Senhor colocava no meu coração? Para que a gente busque em Nossa Senhora a sua doçura, que a gente busque, né, na paciência de Nossa Senhora, que a gente busque nas virtudes de Nossa Senhora, exercer a nossa maternidade, né? Então, para que a gente ame os nossos filhos, porque eles são perfeitos, né? Eles são do jeito que eles são perfeitos. E muitas das vezes o que eles precisam é só um pouquinho mais do nosso tempo, né? Um pouquinho mais da nossa atenção, e aí os ânimos, eles vão se acalmando, a gente se acalma, né? E na doçura de Nossa Senhora, isso mesmo, Claudemir, a mansidão de Nossa Senhora. Mansidão que nos falta muito, né? Que a gente peça também para Jesus essa graça de ser manso e humilde de coração. E que a gente possa exercer na nossa maternidade. Porque a maternidade, ela não é um peso, né? Ela não é um peso. A maternidade, ela vem para nos forjar mesmo, né? Forjar todas as nossas fraquezas e as nossas limitações. E treinar o nosso amor, né? Porque essas criancinhas, olha, eles são o nosso coração, fora do peito, né? Então, olhar para os nossos filhos, buscar neles, né, as necessidades que eles têm. E assim como Nossa Senhora, ter a doçura, ter a paciência, ter a mansidão de Nossa Senhora. Para que a gente possa conduzi-los da melhor forma, né, para que eles cresçam e conheçam também a Jesus através de nós, né, através de nós. E não adianta ficar falando de um Deus, ficar falando de Nossa Senhora, se eu não ser isso na vida deles, né?
Aí, fora de casa, você é uma bênção, mas dentro de casa, né, é aquela tormenta, para não dizer outra coisa. Então, que a gente peça essa graça hoje para nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de Nossa Senhora, para que a gente possa ser bons pais dos nossos filhos, né? Que a gente consiga enxergar neles as necessidades que eles têm. Eles buscam, né? A gente dá tudo às vezes para ele, mas o principal a gente não dá. Que é a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor. E é só disso que eles precisam, né? Amém, meus irmãos? Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E dia 28 de setembro, nós aguardamos a todos vocês na Chácara Divino Amor para o nosso retiro. Quem como Deus? Quem como Deus? Será um dia extraordinário. Venha viver essa graça. Entre aqui nas nossas páginas, entre aqui na nossa página do Instagram, né? Do Instagram, tem ali o link de inscrição. Faça a tua inscrição e venha, meu irmão. Venha, convide todos os teus familiares, né? Adolescentes, se já fez a crisma, já pode participar também. Então, são todos muito bem-vindos. Nós estamos preparando tudo com muito amor e carinho. E Deus tem uma bênção, uma graça especial para você nesse dia. Amém? Fiquemos em paz. Julita, vocês podem entrar na página, então, aqui da Neide, que é da missão, e é o primeiro postzinho que tem lá, que ele tá salvo lá, é o primeiro postzinho, ali tem todas as informações. Tem o link de inscrição, tem o telefone da Bruninha, que é quem está responsável pelas inscrições, e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem também nos chamar, né? Eu me chamo Vanice, o meu Instagram também é Vanice Divino Amor, então vocês podem entrar lá também, podem me mandar mensagem, vai estar respondendo, ou podem mandar também no direct aqui, do Instagram mesmo, que a gente vai respondendo, ok? Então, fiquemos em paz e tenhamos um santo dia, meus irmãos.